Romá, Calon, Sinti, Manuche ou ciganos? Qual denominação está correta? Quer descobrir essa resposta? Vem comigo! Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar Romá ou ciganos? Qual está correto? Rom, com o plural Romá, significa homem ou marido, enquanto sua forma feminina é Romini e no plural Romnia e significa mulher ou esposa. A origem mais remota da palavra Rom vem da Índia, onde se utilizava Dom. Esta mesma palavra foi transformada na Armênia para Lom e no restante da Europa para Rom. A consoante retroreflexiva indiana D evoluiu para R, quase que na Europa toda, e com um som carregado, como se fosse um R duplo. E aí você deve estar se perguntando, então, de onde vem a palavra cigano? Esta provém de axiganoi, que é uma expressão grega utilizada para denominar ciganos no Império Bizantino por volta do ano 1050. E é claro que ela já carregava um conceito pejorativo, porque a ciganoi, como todo mundo sabe, do grego significa não, e tsiganoi, tocável. Então, não tocável. E, traduzindo para o português, intocável. Então já era uma forma de utilização de palavra pejorativa e discriminatória para designar os grupos romá. Em grande parte da Europa, esse tsiganoi pegou. E as derivações dele ainda são utilizadas em muitos países. Vamos ver. Țigan e Zingari na Romênia, Țiganer na Alemanha, Zingaro na Itália, Țiganski na Eslováquia, Tzigani na Hungria, Gypsy na Inglaterra, e esse é um erro que nós vamos ver mais à frente. Țiganka na Polônia, Gitano na Espanha, Gitan na França e cigano em Portugal e de Portugal trazido para o Brasil. Aí é muito comum a gente encontrar, principalmente nas redes sociais, pessoas dizendo é errado utilizar a palavra cigano para denominar os grupos romá. Não, não é errado. O que acontece é que as pessoas que falam isso desconhecem o fator histórico. E para bem da verdade, o que acontece é que no primeiro Congresso Internacional Romani, realizado no ano de 1978 na Inglaterra, o cigano ativista Faik Abdi propôs que daquela data em diante nenhum cigano utilizasse a palavra gypsy para a autodenominação. Então vocês vão entender que existe uma denominação que é realizada de não ciganos para ciganos e a autodenominação, que é quando um cigano se autodenomina pertencente a uma etnia. Então, a proibição se referia à autodenominação. E o vídeo que explica tudo isso fica aqui no card. Depois dá uma olhadinha lá que vocês vão entender melhor. E ele fez isso porque a palavra gypsy, que na realidade nunca significou cigano, e até hoje não significa cigano, pois é apenas uma corruptela da palavra em inglês Egyptian, que significa egípcio. A época do Congresso estava muito carregada de sentido pejorativo. Então o Faik decidiu propor essa não utilização justamente por isso, principalmente pelo fato dela não significar cigano. Era uma corruptela, ou seja, até a expressão Gypsy Kings, ao pé da letra do inglês se traduzir, não significa reis ciganos, e sim significaria reis meio egípcios. Então reparem a importância, da utilização da palavra correta. Por isso que o Faik propôs que não se utilizasse mais a palavra gypsy para a autodenominação. E ele propôs isso justamente porque estava na Inglaterra. E os ciganos do Reino Unido sempre se autodenominaram gypsy, o que
como eu já mencionei, está errado. Porque os ciganos da Inglaterra são Romanichel. Mas é preciso enfatizar e deixar bem claro que nenhum grupo cigano tem alguma relação com o Egito. Nenhum. Está gostando? Então taca o dedão lá no like, nos ajude compartilhando esse vídeo, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for colocado. E também, hoje você tem duas outras formas de nos ajudar. O botão Seja Membro e a realização de um Pix. Tá ok? Porque, como eu costumo dizer, tapinha nas costas não é uma ajuda verdadeira. Certo? Continuando, vamos ver outros nomes relativos à questão da palavra correta para denominar pessoas portadoras de etnia cigana. Em algumas regiões da Europa, e nesse caso notavelmente na França, surgiu uma denominação diferente, Bohemians. E isso por conta de alguns documentos de ciganos que portavam documentos originários do reino de Sigismundo na República Tcheca, atual República Tcheca, e que é a região da Boêmia. Então, como eles tinham documentos assinados pelo próprio rei, dizendo que eles eram da região da Boêmia, os franceses, num período, passaram a chamar os ciganos de boêmios. Então, desse modo, é importante ter em mente que quando as pessoas falam sobre os grupos ciganos, elas utilizam exônimos. A palavra é complicada, mas eu explico. Exônimo é uma palavra que é utilizada por um grupo para se referir a outro grupo. Então, assim, é uma palavra que ele utiliza para se referir a um outro grupo, mas não é a palavra que aquele grupo utiliza para se autodenominar. Tá? Então, exônimo é quando um grupo, por exemplo, que não é o cigano, certo? Utiliza para se referir às pessoas portadoras da etnia cigana. E desse modo, quando uma pessoa não cigana se refere a uma pessoa portadora de etnia cigana, geralmente ela diz, ele é cigano ou ela é cigana. Agora, quando a própria pessoa portadora de etnia cigana fala a respeito da sua etnia, ela está usando um endônimo, que é o nome que um grupo usa para se autodenominar. Exemplo, Rom, Calon e Sint. Então, quando uma pessoa do grupo Rom se autodenomina, ele fala que ele é Rom. E é claro, dentro do grupo Rom existem subgrupos. Então ele pode ser um Rom Calderache, um Rom Moldovano, um Rom Boiache, e assim por diante, diversos subgrupos. Agora, quando um Calon faz a autodenominação, ele diz, eu sou Calon, porque entre os Calon não tem subgrupo. Tá? Então ele fala, eu sou um Calon. E dessa forma ele está se autodenominando também como cigano, mas usando a palavra do próprio grupo para se autodenominar. E quando um Sintô, que é o indivíduo, no caso o homem, ele está se autodenominando pertencente ao grupo Sint, ele diz, eu sou um Sintô pertencente ao grupo Sint. Então, ficou claro? Essas são as autodenominações de grupo, que são apenas basicamente 3 dos grupos, Rom, Calon e Sint, sendo que entre os Rom tem subgrupos, e aí ele vai dizer, como eu já mencionei, Rom Calderache, Rom Moldovano, Rom Boiache, Rom Rudali, ou no caso do Sint, que também tem subgrupos, ele vai dizer, eu sou um Sintô, aí ele vai falar Manouche, quando é da França, um Sintô Gascani, quando é da Alemanha, um Sintô Straharia, no caso quando ele é da Áustria, e assim por diante, aí vai depender do subgrupo ao qual o indivíduo pertence. Sint, por exemplo, é uma terminologia surgida na Alemanha, um país no qual, até recentemente, havia um único grupo de ciganos, que era o nosso, o grupo Sint. Como eu já disse, subdividido em subgrupos. Mais tarde, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, outros ciganos foram para a Alemanha. E é claro que eu estou me referindo aqui ciganos do grupo Rom.
E nós, ciganos do grupo Sinti, usamos como denominação Romá para esses ciganos que não eram ciganos do nosso grupo. Tá? Então, ciganos do nosso grupo nós dizemos Sinti, e ciganos que não são do nosso grupo ou são Romá ou são Calon. E para complicar um pouquinho mais ainda as coisas com relação a denominações, os ciganos do grupo Sinti, que foram para as terras francesas após a Guerra Franco-Alemã de 1870, passaram a se autodenominar Manouche. Tá? Então é por isso que existe subgrupo do grupo Sinti chamado Sinti Manouche. Tá? Dentro da própria língua nós diríamos Sinti Valstiquet. Agora, usando uma denominação fora da nossa língua, nós dizemos Sinti Manouche. Tá? Então, do grupo Sinti e do subgrupo Manouche, porque França. Então, por exemplo, todo Sinti Manouche, via de regra, tem os seus avós e bisavós nascidos, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na Alsácia, na Prússia, e depois que os pais migraram para a região francesa, os pais passaram a se autodenominar Manouche. Dessa forma, o filho de alguém que tenha nascido de um pai Manouche é um Sinti Manouche. E finalizando, a utilização das palavras cigano, cigana, não estão erradas em países que utilizam denominações advindas daquela expressão da língua grega atziganoi. Então, nesse caso, vamos repetir quais são elas, as que estão corretas. Tigan e Zingari, Tiganer, Zingaro, Ciganski, Cigani, Ciganska, Gitano, Gitan e Cigano. E a única que não deve ser utilizada é Gypsy, como já foi explicado anteriormente, aquele motivo errôneo de Gypsy não significar cigano, e sim meio egípcio. Para você que está aí nos honrando com a sua presença, e um recado importante para você. Quando você for falar a respeito de ciganos, deixe claro a respeito de qual grupo você está se referindo. Diga, por exemplo, eu estou me referindo a ciganos do grupo Rom, quando for o caso. Eu estou me referindo a ciganos do grupo Calon, também quando for o caso. Ou estou me referindo a ciganos do grupo Sinti. Caso contrário, se você não fizer isso, você estará cometendo o erro da generalização. E generalização é um crime não só linguístico, como também um crime social, que acaba servindo de instrumento para a segregação e para a discriminação, geralmente de uma minoria étnica. Espero que você tenha gostado. Este foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima sexta.